mergulhando nas profundezas, compreendendo as lendas medievais do dilúvio. As brumas da Idade Média cobriram os campos e florestas como um manto de mistério e medo. Era um tempo em que os homens buscavam compreender o mundo através de histórias contadas ao redor das fogueiras. As lendas do dilúvio, herdadas de gerações, eram sussurradas com reverência, um eco das esperanças e medos que atravessavam a alma humana. Os antigos, com suas vestes de lã e chapéus de feltro, sentavam-se em círculos, olhos brilhando não apenas pela luz das chamas, mas pela intensidade das narrativas que se revelavam diante deles. Os campos verdejantes, enfeitados com flores silvestres, eram testemunhas silenciosas de corações que ansiavam por conexão. Segundo os contos, os primeiros sinais de um desastre iminente eram representados por nuvens escuras que se acumulavam no céu. Aqueles que conheceram as histórias falaram da ira divina ou do destino revelado, e uma sombra de temor passando por eles quando os trovões ressoavam ao longe. Assim, nos vinhedos e granjas, os camponeses uniam-se em orações, buscando proteção em sua fé, ecoando os desesperos dos homens de épocas passadas, sempre temerosos da força da natureza. A atmosfera das cidades fortificadas pulsava com um ritmo diferente. As ruas de paralelepípedos, cercadas por imponentes muralhas, eram habitadas por consumidores ávidos e comerciantes astutos. Em meio ao clamor, as histórias das grandes enchentes, transmitidas por viajantes, tornavam-se mercadorias valiosas. Os mercadores, com olhos estendidos, revelavam suas experiências enquanto cruzavam mares encapelados, oferecendo uma ideia de um mundo onde o dilúvio não era apenas um evento, mas uma metáfora para a imensidão da vida, com suas avenidas inexploradas e fúrias sem limites. A lenda do dilúvio também reflete a luta entre a luz e a escuridão. Numa época em que o sobrenatural e o natural se entrelaçavam, o imenso dilúvio era uma maneira de enfrentar os demônios que habitavam os corações dos homens. Ao ouvir as histórias, as pessoas não apenas temiam a água, mas também reconheciam a profundidade de suas emoções. As enchentes não eram apenas um físico, eram uma sombra, uma luta interna que cada um enfrentava. Seriam seus erros e vícios levados pelas correntezas, por outro lado, fariam com que eles tivessem a capacidade de redimir-se na calma posterior? Na penumbra de uma catedral, os artistas recriaram as cenas do dilúvio em afrescos vibrantes, usando cores que falavam de desespero e esperança. Essas obras não foram apenas objetos de desejo, mas também espelhos nos quais os espectadores puderam ver seus medos mais íntimos. A água, com seu simbolismo poderoso, representava a purificação, uma chance de recomeço. Mas, como em todas as narrativas, havia o retrato do sofrimento humano, de pessoas lutando contra torrentes que ameaçavam engoli-las, muito semelhante às lutas que enfrentavam em suas vidas diárias. Nestes momentos de reflexão, as palavras de poetas e trovadores ecoavam, tecendo sentimentos de amor, perda e redenção. As baladas eram repletas de heróis que, como Noé, desafiavam a fatalidade em busca da promessa de um novo amanhecer. Os versos expressavam não apenas o desespero diante da água, mas também o renascimento após uma tempestade, criando um espaço onde cada ouvinte poderia sonhar com um futuro mais brilhante. Os sentimentos de desespero eram inevitáveis, mas a esperança sempre surgia como um farol em meio à escuridão. Diante da vastidão da natureza e da fragilidade da condição humana, as comunidades se unem, criando laços de solidariedade. Era a resiliência coletiva que a cirurgia como prova de que, mesmo em tempos de incerteza, a colaboração poderia superar as adversidades. Os feirantes e os habitantes das aldeias trabalharam juntos para reconstruir o que havia sido perdido, evoluindo em força e desespero em esperança. O dilúvio, em suas muitas interpretações, não foi apenas uma catástrofe. Era um chamado à ação, um lembrete de que a vida nascia e morria nas margens das águas, assim como o espírito humano. Com as primeiras luzes do amanhecer, após uma noite tempestuosa, uma nova realização cirúrgica. As lendas do dilúvio não eram apenas histórias de destruição, mas relatos de renascimento eternos. As gerações aprenderam com esses mitos e lendas, nutrindo suas vidas com os ensinamentos encontrados nas páginas da história. Assim, a essência da narrativa se mantém viva através do tempo, contada em alta voz até que a próxima tempestade se aproxima, prontas para mergulhar novamente nas profundezas e emergir com novas verdades.
Assim, sob o céu pesado, as pessoas permaneceram entrelaçadas por suas experiências, sabendo que as lendas do dilúvio eram mais do que meras fábulas, eram reflexos de suas próprias jornadas. Através de cada capítulo de suas vidas, onde a turbulência e a serenidade dançavam em um compasso delicado, a compreensão das lendas se tornava uma fonte de força. Mesmo nas profundezas da história, onde a dor se escondia, havia a glória de se erguer novamente. Ao atravessarmos o tecido do tempo, percebemos que as lendas medievais de dilúvio, com suas nuances emocionais, oferecem não apenas um vislumbre do passado, mas também um guia para o presente e o futuro. Nessa intersecção entre o mítico e o real, cada indivíduo se vê como protagonista em sua própria narrativa, onde a luta e a vitória se entrelaçam em um ciclo contínuo de vida e aprendizado. O dilúvio, portanto, além de ser um conto de destruição, se transforma em uma metáfora poderosa da resiliência humana, mostrando que para cada torrente avassaladora há sempre um porto seguro e a promessa de novos começos. Se gostou deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir até ao fim. Até o próximo vídeo.